A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Senhor Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia. Queremos te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade. Queremos te agradecer, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Queremos te agradecer, meu Pai, pelo perdão do nosso pecado, através da morte do teu Filho Jesus, na cruz do Calvário. E queremos te pedir, Pai, tira de nós tudo que não te agrada, tudo que não te pertence, tudo que não vem de ti. Meu Pai amado, nos purifica, nos santifica, nos enche da tua presença, faz milagre e maravilha nas nossas vidas, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, perdoa o nosso pecado, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, abençoa, Pai, as minhas 3 filhas, guarda, protege, defende, livra eu e minhas filhas de todo mal. Cobre eu e minhas filhas, meu Pai, com o sangue do teu Filho Jesus. Cobre eu e minhas filhas, meu Pai, com a cobertura espiritual. Livra eu e minhas filhas, meu Pai, de todos os males deste mundo. Guarda, protege, defende, porque tu és o Deus poderoso. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E no nome de Jesus eu te peço, abre a porta onde não tem porta e abençoa eu e minhas filhas. Abençoa, meu Pai, cada ouvinte. Abençoa, meu Pai, todos que têm me acompanhado, me ajudado nesta obra. Abençoa, meu Pai, cada família representada. Visita os 4 cantos da terra. Abençoa os moradores da terra. Visita todo o Brasil. Ó, Pai Santo, cada família, cada lar, cada pessoa individual que vive no Brasil, visita neste momento. Joga por terra todo o mal. Desperta a tua igreja para te buscar. Desperta o teu povo, meu Pai, para orar e jejuar, para não cair na tentação do inimigo. Desperta o teu povo para meditar na tua palavra. Desperta o teu povo para te buscar, meu Pai, indo para a tua casa. Ó, Pai Santo e poderoso, desperta o teu povo para aprender a tua palavra, para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas, que têm enganado a muitos. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo. Desperta os que dizem que é teu povo, que são teus filhos, que são cristãos, mas vivem na prática do pecado e não se arrepende. Desperta, Pai, o povo para entender a tua palavra, através da leitura e meditação da mesma. No nome de Jesus Cristo, Pai, me ajuda nesta caminhada, me ajuda nesta obra, me dá sabedoria, meu Pai, me dá entendimento, meu Pai, me ensina a ouvir a tua voz, meu Pai amado e santo, me ensina a fazer a tua vontade. Abençoa, Pai, a minha vida, a vida de todos os ouvintes. Abençoa o Brasil, abençoa cada família do Brasil. Abençoa, Senhor, cada pessoa individual, libertando dos espíritos malignos, libertando do pecado, libertando das enfermidades. Pai amado, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou no passado e opera hoje. E no dia de hoje, meu Pai, eu te peço, visita, meu Pai, as nossas vidas, visita, Pai, cada família, cada pessoa e realiza o milagre. Tu é o socorro bem presente na hora da angústia. Tu conheces a cada vida. Tu tá vendo, meu Pai, o sofrimento de cada um. Tu tá vendo, meu Pai, a necessidade de cada um. E no nome de Jesus nós te pedimos, Pai, derrama, Senhor, uma chuva de bênção sobre cada vida, libertando, curando, salvando, para a honra e louvor do teu nome. Manda a tua palavra nessa manhã pelo teu Espírito Santo. Alimenta nossas vidas com a tua palavra.
Fala através da tua palavra. Me usa como um canal de bênção. Me usa como instrumento nas tuas mãos. Me usa como tu queres. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, nós estamos diante da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Interessante é que se nós olharmos para mim com os olhos carnais, seria impossível, por vários motivos, de eu estar transmitindo uma palavra. Mas Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa os humildes, os desprezados, os maltratados, os que não são contados, muitas vezes até nem como gente, porque é pobre, não tem estudo, não tem valor diante da sociedade. Mas Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E muitas pessoas estão se estribando porque eles são homens e mulheres de posição, são homens e mulheres de conhecimento e não querem ser humilde e não querem fazer a obra de Deus da maneira correta, porque não quer buscar. São ricos, são formados, doutores, doutoras, ricos, mas a maior riqueza é a riqueza espiritual. O maior conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus. E eles e elas não querem se humilhar, se achando que sabe tudo, porque é doutor, é doutora, que pode tudo, porque é rico, é ricas, mas não adianta para o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. É necessário entrar pela porta estreita. Pode ser o mendigo ou pode ser o doutor. Para Deus tem o mesmo valor. E Deus não é igual ao homem. Deus não vê como o homem vê. E por isso que ele pega uma pessoa como eu, que era jogado no lamaçal do pecado, desprezado, maltratado até pela família, levanta do monturo, levanta da lama e faz se assentar entre os príncipes. Porque hoje, ou até mesmo não hoje, há muitos anos, que eu, pela misericórdia de Deus, já andei com pessoas da alta sociedade. Eu que não faço questão, porque a maioria não pende para as coisas de Deus. E a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Mas, nesses últimos dias, o Senhor Deus me levantou de novo. Porque, infelizmente, até no meio evangélico, não dão valor aos vasos de Deus, que são realistas, que são luz, que são sal. Infelizmente, as igrejas evangélicas hoje gostam dos mentirosos, dos enganadores, dos falsos profetas, que muitos, cantor, cantora, pregador e pregadora, pastores e pastoras, são adúlteros, muitos, são prostitutos, são mentirosos, são enganadores, e muitos também
são ladrões, porque roubam com a Bíblia, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, usando o Espírito Santo para se esconder atrás da Bíblia e roubar as pessoas, tirando tudo das pessoas, largando as pessoas muitas vezes desabrigadas, deixando as pessoas sem ter o pão para dar à sua família, para comer na mesa. Porque a Bíblia diz: meu povo erra por falta de conhecimento. E o povo, de modo geral, os cristãos e os crentes, que uns é cristão e outros é crente. Cristão é quem obedece a palavra de Deus. Crente é quem crê e até diz que é cristão, mas vive no pecado, vive fazendo tudo que o diabo gosta, vive fazendo a vontade da carne e diz que é cristão, mas não é cristão, é crente. Existe o crente e existe o cristão. Existe e existe a cristã. Cristã é quem é irmão e irmã de Jesus. Cristão, a Bíblia diz, Jesus disse, Jesus estava ensinando e chegou sua mãe, Maria, e seus irmãos querendo falar com ele e foram dizer a ele: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhou em redor para os que estavam ouvindo a palavra de Deus e disse: minha mãe e meus irmãos é quem ouve a palavra de Deus e obedece. Por isso que hoje é enganados, porque não querem ler a Bíblia, não querem meditar na palavra de Deus, não querem orar, não querem jejuar, não querem ir para a igreja cultuar a Deus. A maioria só quer movimento, roda, roda, pula, pula, salta, salta, lá e para cá, dando cabriola, homens e mulheres, dizendo que é mistério, dizendo que é o Espírito Santo de Deus que está atuando no meio deles. E Deus me levantou nesses últimos dias. Antes era no rádio, local, que eu pregava a verdade. Mas hoje, já temos 50 e não sei quantos dias, que Deus me levantou para pregar e ensinar a verdade bíblica. Porque os pastores, até de igreja grande, que era referência no passado, está abraçando as doutrinas de homens e doutrina de demônios, porque a maioria só está preocupado com dinheiro, só está preocupado em ficar mais rico e está deixando a obra de Deus de qualquer jeito. E Deus me levantou para dizer a todos os irmãos e amigos, para buscar Ele, para buscar na fonte que é a Bíblia, o conhecimento de Deus, e não ir na conversa de homens nem de mulheres que não têm compromisso com a verdade. São os falsos profetas que a Bíblia dizia que ia aparecer no mundo, e já estão no Brasil e no mundo. Todo lugar tem homens e mulheres dizendo que é de Deus, dizendo que é cristão e cristã, dizendo que é pastor e pastora, pregador e pregadora, cantor e cantora, missionários, que todo campo que passa adultera. E muitas vezes, em vez de ir para o banco para se consertar, os pastores passam a mão na cabeça dos tal missionários, que são prostitutos, adúlteros. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos tentados para pecar, mas só pecamos se quiser, porque se nós alimentarmos
a nossa carne, a Bíblia diz que morreremos. Se nós alimentarmos o nosso espírito, viveremos. Mas as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem meditar na palavra de Deus, e é levado por vento de doutrina. Tem recebido muitas pessoas doutrina de homens e doutrina de demônios. Porque até os que estão na frente do movimento de rodar roda, de fazer careta, fazer aviãozinho, dar cabriola, montar um nas costas do outro, sair correndo por dentro do salão, até os que estão na frente, a maioria está tudo oprimido pelo espírito maligno e precisa se converter, porque não ensina a Bíblia, porque ele também está fora da Bíblia, ela também está fora da Bíblia. A mulher peca, traindo o marido, adulterando com um e com o outro. O homem peca, traindo a mulher, adulterando com uma e com outra, e continua fazendo a obra, dizendo que é obra de Deus. Ainda tem um nome ainda que é mistério. E o povo erra por falta de conhecimento do Deus vivo, porque nós só podemos conhecer a Deus se nós lermos a palavra de Deus meditando, orando e também jejuarmos, para quebrantarmos os desejos da carne e nos humilharmos com jejum e oração na presença do nosso Deus. Meus amados irmãos e amigos, é tão bom, é tão gostoso sentir a presença de Deus na nossa vida. É tão maravilhoso sentir a alegria da salvação. E muitas pessoas só querem movimento, a alegria momentânea, agradando a carne, mexendo o esqueleto para lá e para cá, e dizendo que é homem de Deus e que é mulher de Deus. Movimento não é avivamento. Movimento é movimento mesmo. E movimento da carne, que é o que está tendo mais no Brasil e no mundo. Doutrina de homens e de demônio é o que está tendo mais. E o pior é que os líderes, que era exemplo no passado, abraçaram tudo e vive tudo do jeito que o diabo gosta. A maioria das igrejas grandes, que tem 50, 60 igrejas numa cidade, é uma vergonha, porque não quer mais ensinar a Bíblia, não quer mais doutrinar o povo para entrar no céu. Doutrina é ensinamento, e é necessário que o homem ou a mulher que está na frente da obra instrua seus filhos na fé, para que não venham se perder, se atrapalhando com o pecado. Mas eles e elas, a maioria, só estão preocupados com dinheiro, encher seu bolso, rechear suas contas, e não querem ensinar a verdade para a igreja. Porque muitos deles e delas são mentirosos e enganadores. É os falsos profetas que a Bíblia disse que ia surgir no mundo. Esses homens de igreja grande pegam pessoas despreparadas só porque é rico ou rica e coloca na frente da obra, coloca na frente do altar. Mas eles e elas são ricos das coisas daqui da terra, riqueza material, mas são pobres de espírito muitas vezes, porque não quer buscar a Deus, não quer buscar na fonte o conhecimento de Deus, não buscam o Espírito Santo, ficam passando para a igreja coisa de homem, ensinamento de homem, e não o ensinamento bíblico, porque eles e elas são ricos, têm posição social, aí alguém acha que tem que ser pastor, que tem que ser pastora, que tem que estar na frente da obra, e acaba com a obra de Deus. Não adianta, meu irmão, minha irmã, ter dinheiro, ter posição, dizer que é cristão
e não quer se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, buscando a Ele, servindo a Ele em espírito e em verdade. E uma coisa que eu quero vos dizer nessa manhã, nesse dia, é que a Bíblia diz que tinha um homem chamado Zaqueu, lá em Jericó. O homem chamado Zaqueu era rico e era também chefe. Mas ele, um dia, sentiu necessidade de ter um encontro com Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus ia entrando em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E a Bíblia diz que ele, correndo adiante, subiu em uma figueira para ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu irmão, minha irmã, Zaqueu era rico, Zaqueu era chefe, Zaqueu era homem de posição, mas ele sentiu o desejo de ter um encontro com Cristo. E hoje, muitos ricos, famosos, dizem que é cristão, dizem que é cristã, mas é do seu jeito. O homem e a mulher, dizendo que é homem de Deus, que é cristão, dizendo que é cristã, está em cima do pedestal, não faz obra social, não ajuda os pobres necessitados, e ainda, muitos e muitas, ganha dinheiro fazendo molequeira, os outros dar risada, coisas imorais, e dizem que é homem de Deus, e dizem que é mulher de Deus, e dizem que é cristão. Mas, meu irmão, minha irmã, Zaqueu, quando desejou ter um encontro com Cristo, mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo chefe, mesmo ele sendo homem de posição, ele subiu em uma figueira, ele subiu em uma árvore. O rico subiu na árvore, se humilhou, porque ele estava sentindo sede de salvação. Se o homem e a mulher não descer do pedestal, se achar que ele é o tal, que ela é a tal, porque tem dinheiro, porque tem posição, e dizer que é cristão e é cristã, está perdendo tempo. Se não entrar pela porta estreita, sua riqueza pode comprar um órgão para o seu corpo, se você precisar de um transplante. Sua riqueza pode comprar o médico para matar alguém, para colocar o órgão de alguém em você. Sua riqueza pode comprar o que você quiser aqui na terra, mas a salvação da sua alma, quem comprou foi Jesus com o seu sangue. E mesmo você sendo rico, mesmo você sendo rica, se não entrar pela porta estreita, se não for humilde, está perdendo tempo. Porque Zaqueu era rico e era mal visto pela sociedade, porque ele era homem de posição, cobrador de impostos, e maltratava os pobres, os necessitados, cobrava mais do que o que deveria, mas ele não olhou para a sua posição, não olhou para a sua riqueza, se humilhou, e Jesus o aceitou, e ele disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa da árvore e o recebeu com alegria. E quando Zaqueu entrou na sua casa, com Jesus e seus discípulos, logo se levantou os murmuradores, dizendo que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Mas a Bíblia diz que Zaqueu se levantou e disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo quadruplicado. Se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus disse, ainda disse mais, e darei metade dos meus bens para os pobres. E hoje, muitos homens e mulheres de posição, ricos, não pensam no seu próximo, não ajudam os necessitados. Muitos pastores ricos, que ganham bem no campo onde ele está, não faz obra social, só pensa nele, na família dele e também nos puxa-saco dele, que é o que mais tem hoje. Cada um comendo suas pontas, em vez de fazer a obra social nas igrejas evangélicas. O evangelho não é só palavra, não. O evangelho não é só visitar o doente, orar por ele e vir embora, não. Se não tiver o que comer na casa, o evangelho é para servir a ele, é para ajudar eles que estão necessitados. Mas o evangelho hoje está sendo banalizado. Até homens que no passado vendeu até a casa e aplicou no evangelho, hoje muitos já estão velhos, mas o amor do coração deles já saiu há muito tempo, pelas almas, os próprios da própria igreja que ele é o pastor. Só pensa no bolso deles, na família deles e os outros que se lixem. Homens aposentados, homens que têm muitas posses, mas continua comendo o dinheiro da igreja e não ajuda os pobres necessitados. E diz que é homem de Deus. E diz que vai morar no céu. No passado, muitos desses homens tiravam até o bujão do seu fogão para atender a necessidade de alguém, quando ele era convertido. Mas o dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se desviam da fé. E tem acontecido até nas igrejas grandes, que muitos pastores têm papo para tirar dinheiro, mas não faz a obra social. E o evangelho tem que fazer a obra social, tem que atender os necessitados. O dinheiro que recarda, dízimos e oferta, é bíblico, é para dar dízimos e oferta, mas é para ser aplicado na obra. E a obra social faz parte. E não querem fazer a obra social, é uma vergonha. Igreja que rende mais de 200 mil e entra todo pelo ralo, porque não querem fazer a obra social. Não faz a obra social. É uma vergonha, meus irmãos e minhas irmãs. Mas Zaqueu deu exemplo. Zaqueu se converteu e disse: eis que eu dou metade dos meus bens para os pobres, e se tenho roubado alguém, devolvo 4 vezes mais. Por isso que eu digo, sem medo de errar, ser rico, ser rica, ser homem e mulher de posição, não é garantia de salvação para ninguém. Se não entrar pela porta estreita, se não se converter, está caminhando para o inferno. Se está procurando somente fazer voto para ficar mais rico ou mais rica e não entrar pela porta, tanto os grandes como os pequenos, está perdendo tempo, está caminhando para o inferno, se não quer deixar o pecado. Só temos como ser salvos se deixar o pecado. O pecado, a Bíblia diz em Isaías que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso que Jesus veio, para fazer a ponte para nós chegarmos a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
E muitos homens e mulheres estão vivendo no engano, porque não quer entrar pela porta estreita. Mas Deus é misericordioso e hoje está mandando você se despertar. Acorda para a vida. Dizer que é cristão é uma coisa. Agora, viver como a Bíblia quer para ser cristão verdadeiro é outra coisa. E Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho roubado alguém, devolvo 4 vezes mais. E Jesus disse para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este, que até distante era ladrão, até distante não tinha valor, também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus, dizendo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E muitas pessoas não querem seguir a Cristo. Muitas pessoas só querem bens materiais, só quer bênção, mas não quer o abençoador. E eu digo sem medo de errar: entra pela porta estreita, enquanto podes, enquanto está vivo e viva, porque depois que morre, segue-se o juízo. O homem e a mulher só pode alcançar a salvação enquanto está vivo e viva. Depois que morre, não adianta missa de 7º dia, nem de 14 dias, nem de 21, porque morreu, acabou. Vai para o lugar que ele e ela escolheu para ir. Por isso que antes de morrer, temos que escolher se queremos viver com Cristo e Deus, ou se queremos ir para o inferno, ser queimado no fogo eterno. Só tem 2 caminhos: ou o céu ou o inferno. Ou é de Deus ou é do diabo. Depois da morte não tem mais jeito. Enquanto está vivo, ainda pode se arrepender, mas depois que morre, não tem mais jeito. E ninguém sabe quem vai morrer primeiro, se é eu ou se é você. Por isso, precisamos estar preparados. E o preparo é buscar a Deus, abandonar o pecado, descer do pedestal quem é rico e se humilhar diante de Deus. Porque senão, está perdendo tempo. O homem e a mulher precisa escolher o que quer da sua vida. Se quer servir a Deus ou se quer continuar servindo ao diabo e ir para o inferno. Não adianta, irmão e irmã, pregar um evangelho só com palavras que agradam o coração dos ouvintes. Temos que pregar o que Deus quer. Temos que falar o que Deus quer. E hoje, mais uma vez, é um alerta para a igreja brasileira que só quer buscar movimento, só quer buscar bens materiais e não quer buscar o abençoador. Não quer buscar Cristo, não quer conhecer Deus através da palavra, não quer congregar, não quer orar, não quer jejuar, não quer meditar na palavra de Deus. E dizem que é cristão e cristã. Se vive no pecado, se vive fazendo tudo que o diabo gosta, se vive fazendo a vontade da carne, você ainda não é cristão e nem cristã. Você é crente. Crente é quem crê. Cristão é quem obedece à palavra de Deus. E a receita para todos e todas que precisam se despertar do sono, precisam se despertar para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas. A receita é Mateus, capítulo 7. Eu vou morrer falando isso, porque é uma realidade e é uma necessidade. Quando alguém quer ser médico, ou professor, ou até mesmo advogado, estuda sobre o assunto para conhecer sobre aquilo que ele ou ela quer ser e se esforça.
Para ser um advogado, é noites e noites sem dormir, muitas vezes trabalhando de dia e de noite, de madrugada, está estudando livros e mais livros. Aí se esforça para ser advogado, para ser médico, para ser doutor, juiz, se esforça. Agora, o principal, que é para ser cristão e morar com Deus, não quer se esforçar. Para o advogado aprender sobre o assunto que ele quer ser advogado, precisa aprender, ele se esforça. Lendo e lendo e lendo, estudando, para você aprender sobre Deus, para você aprender a doutrina bíblica, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre o diabo, que é o anjo caído, e sobre o pecado, sobre a salvação. Você tem que buscar também conhecimento, estudando a palavra de Deus. E as pessoas não querem individualmente, cada um fazer a sua parte. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, me levantou para despertar a igreja brasileira, para conhecerem o verdadeiro Deus através da palavra, lendo e meditando. Quando a gente fala ler e meditar, estamos falando para ler o trecho que você quer ler e ler as referências de cada versículo, para esmiuçar o versículo em pauta e você entender melhor a palavra de Deus. E os líderes religiosos, hoje, a maioria, não ensinam. E é a obrigação deles ensinar. Mas não ensinam porque muitos deles e delas introduziram na igreja doutrina de homens e doutrina de demônios. E doutrina de homens e de demônios é antibíblico, não tem respaldo bíblico. E eles e elas só estão preocupados com ganho financeiro, só estão preocupados com dinheiro. Por isso que aceitam tudo que o diabo oferece e introduz nas suas igrejas, nos seus ministérios, porque movimento atrai multidões. Mas o melhor movimento é o movimento do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós oramos, jejuamos, meditamos na palavra de Deus e cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Mas os líderes religiosos, tanto homens como mulheres, a maioria receberam uma cobertura que não é o Espírito Santo de Deus. É o espírito do engano que entrou neles. A maioria dos que gostam de movimento não tem compromisso com a salvação. O compromisso deles é com o movimento, porque o movimento chama a atenção de muita gente, e quando dá muita gente, dá muito dinheiro. E o povo erra por falta de conhecimento, porque não quer ouvir o conselho de Deus. Não quer buscar, como eu já falei, da mesma forma que o homem e a mulher estudam para ser doutor, advogado, médico, juiz e outras coisas. Quem quer entrar no céu tem que se esforçar, estudando a palavra de Deus, para não ser enganados pelos falsos profetas. E tem ainda pessoas que defendem os enganadores com unhas e dentes, porque
virou fã do falso profeta. Virou defensor dos falsos profetas, tanto homens como mulheres, por falta de conhecimento de Deus. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, eu não me canso de falar. Eu não me preocupo que eu tenha que repetir todo dia a mesma coisa. A igreja brasileira precisa se despertar. A igreja brasileira precisa acordar. Que estão dormindo o sono da indolência. Estão querendo um presidente, botar um homem no comando do Brasil, pensando que vão mudar o sistema. Estão perdendo tempo. A Bíblia tem que se cumprir. E muitas pessoas no Brasil deixam Jesus por qualquer coisa. Muitos homens e mulheres abandonam a fé por qualquer bobagem e diz que está sendo perseguido e perseguida. No Brasil ainda não tem perseguição. No Brasil ainda não tem maltrato para os crentes, como nos outros países, que matam 20, 30, 50, 100, 200 cristãos, mas eles não negam a fé. Mata a família toda, mata todos que estão reunidos em um lugar, mas eles não negam a fé. E o Brasil ainda não tem perseguição. E qualquer bobagem, se o crente passar na rua distraído, inclusive se o pastor verdadeiro, que tem os falsos profetas, mas existem pastores que é pastores mesmo. Se passar na rua e não vê a sua ovelha, porque está distraído com alguma coisa, a ovelha até se desvia, porque não é cristã coisa nenhuma também. Está só perdendo tempo. Não se converteu. Se o pastor não falar, ou se o porteiro da igreja não falar, tem pessoas que desistem de ir para a igreja, porque ainda não se converteu. Se tem qualquer levante contra ele ou contra ela, sai da igreja, porque ainda não se converteu. Imagine, meu irmão, minha irmã, quando chegar o tempo que vai chegar, do cristão, ou morre para entrar no céu, ou nega a fé para ficar vivo. Como não vai ser? Com muitos e muitas que ainda não se converteram, tá na igreja há muitos anos, mas ainda não teve experiência com Deus, porque tá crua, não entendeu nada, não sabe o que é sentir a presença do Espírito Santo, nunca soube, e é batizado, é membro, homens e mulheres, mas não entendeu ainda o que é ser cristão. Qualquer coisa, abandona tudo, porque não se converteu dos seus maus caminhos. Está na igreja, cantando, participando, mas não teve um encontro com Jesus. Foi batizado, batizada, virou membro, mas não se converteu. Qualquer coisinha, abandona a fé. Qualquer coisinha, larga tudo e volta para o mundo, para beber, fumar, fazer tudo, se prostituir, adulterar, porque não se converteu. A igreja brasileira precisa se despertar, porque até hoje não tem perseguição no Brasil. Até hoje os crentes brasileiros largam Jesus por qualquer bobagem. Precisa entrar pela porta estreita. O evangelho não é mar de rosas, não. Quem for evangélico, ou até mesmo evangélico, todo mundo diz que é crente. Mas quem é cristão tem que estar preparado para ser perseguido por amor ao evangelho. Quem é cristão e cristã tem que estar preparados para os levantes. E o que eu acho interessante é que os pastores, quase todos,
não ensinam ao novo convertido que ser cristão não é fácil, que ele e ela vai passar por muitos momentos difíceis, que alguém pode caluniar ele ou ela, que alguém pode mentir para incriminar ele ou ela, que alguém pode perseguir, e o pior é que é dentro da igreja também, é no lar, no meio da família. Tem os perseguidores, os vasos do diabo, para enfraquecer na fé o novo convertido, para ele não se afirmar. O diabo usa pessoas dentro da igreja, na família, em todo lugar. Tem os vasos do diabo. E o pastor, ou a mulher que está na frente, ou o homem, não se preocupam em dizer para os novos convertidos que eles vão passar por perseguição. Aí, o novo convertido sai da igreja por causa da perseguição, porque não foi preparado nem preparada para ser perseguidos até por pessoas da igreja. Mas nós queremos dizer hoje a todos os irmãos e irmãs, a todos que são cristãos e a todos que dizem que são cristãos, mas é só crente, porque vive mergulhado no pecado e dizem que é cristão, que o ensinamento bíblico é o que nós devemos seguir, e não conversa de homens nem de mulheres. Por isso que mais uma vez hoje Deus está despertando o Brasil, a igreja brasileira e os amigos ouvintes para buscar conhecimento de Deus, para orar, jejuar, ler a Bíblia e meditar, e também procurar cultuar a Deus. Porque aquele movimento de roda-roda, de 1 hora, 2 horas, 3 horas de relógio ou mais, não está cultuando a Deus não, meu irmão. Ali é coisa da carne e do diabo. Porque a maioria que abraçou esse movimento, homens e mulheres, inclusive líder, não tem compromisso com a salvação. A maioria que abraçou esse movimento, que veio de outro país, foi criado em outro país, no ano de 1994, e veio para o Brasil logo, no início de 95, já estava espalhado pelo Brasil, que eu vi em 95 aqui em Salvador, na Bahia. Acham que mesmo estando em adultério, estando na prostituição, estando na mentira, no engano, envolvido com coisas que Deus não se agrada, só porque roda, pula, grita, faz tanta palhaçada, dizendo que é o Espírito Santo e que é mistério, acham que é Deus que está nesse negócio. E é Deus mesmo, mas é Deus com letra minúscula. É o diabo que está por detrás. Porque não adianta, como diz lá a música mundana, que não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta orar e não obedecer a palavra de Deus. Tem que orar e obedecer a palavra de Deus. E muitas pessoas, homens e mulheres, que entrou nesse movimento, é rebelde. Conheço vários. Na minha cidade, se botar chucaio nos homens que participam desse movimento há muitos anos, mas são prostitutos, adúlteros, ninguém dorme na minha cidade. E na minha cidade tem mais de 100 mil habitantes. Imagine o Brasil todo, estou falando só dos homens. E as mulheres, que é mais? As mulheres, irmãos e irmãs, a maioria das mulheres que veste roupa arrastando no chão e participa desse movimento, não respeita nem o marido. A maioria, homem tem que ser homem de verdade, ter coragem. A maioria das mulheres
que veste roupa arrastando no chão e está nesse movimento, dizendo que é o Espírito Santo, que é mistério. A maioria não respeita nem o marido. Muitas delas trai marido, se nega ao marido muito tempo, meses, e ainda não cuida da casa nem dos filhos. Mas é cheia de chiada. Chega num lugar assim, até no meio da rua, ou na casa de alguém, ou na reunião, se incha toda e começa a chiar. Mas não quer entrar pela porta. Não quer deixar o pecado. E é cheia de Deus. Mistério. Aí, a igreja é enganada porque não quer ler a Bíblia. E mais uma vez, Mateus capítulo 7. Se você ler Mateus capítulo 7, começa o versículo 13 dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Entrai pela porta estreita. Está dizendo a Bíblia que nós temos que entrar pela porta estreita. Quando diz isso, é para nós deixar a bagagem, deixar o pecado, deixar o mundanismo, deixar as obras da carne, porque a porta é estreita. E as pessoas não querem ler a Bíblia, acham que está rodando, pulando, saltando, jogando cabriola, profetizando, curando os enfermos, expulsando o demônio, tocando na cabeça de alguém e derrubando. Estão cheios de Deus. É obra de engano. A maioria está endemoniados, porque vive no pecado, não se arrepende. E ainda, muitos que estão na frente, que abraçou esse negócio, essa loucura, essa carnalidade, essa obra de diabo, do demônio, a maioria que abraçou isso não tem vida com Deus. Muitos são prostituta e prostituta, adúltero e adúltera, e ainda só quer tirar dinheiro, só quer ganhar. Por isso que faz muita loucura. E eu digo sem medo que eu sou macho mesmo, que Deus me chamou para ser homem de verdade, e Ele é fiel na minha vida. Muitos homens e mulheres que fazem enxame demais não tem vida com Deus. É melhor, meu irmão, minha irmã, que não faça enxame e seja homem de Deus, mulher de Deus, que tenha compromisso com a salvação, do que fazer tanta presepada, tanta palhaçada, tanta loucura e dizer que é o Espírito Santo de Deus que está usando, e que é cristão e que é cristão. Porque hoje tem igreja para todo gosto. Tem pastor e pastora de todo jeito. E cada um tem procurado o lugar ao qual lhe agrada, lhe deixa satisfeito e satisfeita. Porta larga, que não aponta o pecado, que não tem revelação dizendo: desça daí do altar, que você estava no motel ontem. Desça daí do altar, que você está em prostituição, que você está mentindo. Hoje não tem isso. Tem somente o quê? Deus dê tudo. Que Deus vai lhe dar um carro, que Deus vai lhe dar uma casa. Pegam uma chavezinha simbólica e vende, dizendo que é a chave de um carro novo, dizendo que é a chave de uma casa que Deus vai dar a alguém. Aí quem não lê a Bíblia vai lá e paga o valor que ele está cobrando, dizendo que é a bênção. Obra de engano. É os falsos profetas que roubam, usando a Bíblia para enganar o coração dos simples. Pega uma caneta
normal, uma caneta. Ora pela caneta, dizendo ele que consagrou. Vende por R$100 uma caneta. É benção pura. É a semente para ser abençoado, para ser abençoada. Obra de engano. Pega uma vassoura que custa 5 ou 6 reais, vende por 20 ou 30, dizendo que é vassoura ungida. Aí você sai na rua, encontra um bocado de homens e mulheres com a vassoura, parecendo que virou bruxo e bruxa e vai voar com aquela vassoura, dizendo que é vassoura ungida. Acorda, Brasil! Desperta, Brasil! Desperta, igreja! Que é os falsos profetas, que a Bíblia diz que ia se levantar, e já tem muitos anos no Brasil e no mundo, enganando a muitos gananciosos e gananciosas, que só quer ganhar, só quer ficar rico e rica, e leva tudo que eles pedem, o valor, pensando que é Deus que está nesse negócio. São ladrões com a Bíblia, homens e mulheres, em vários lugares do Brasil, que está roubando, usando a palavra de Deus. E outra coisa, os falsos profetas grandes formaram seus filhos na fé, que são os falsos profetas menores, que se saiu do seu pai ladrão, que rouba com a Bíblia, e abriu suas portinhas, e continua o que ele aprendeu com seu pai, o falso profeta grandão. Formou os filhos na fé, um bocado de mau caráter, que tem uns que ficou pior do que o pai deles, na fé. Abriu suas portinhas, muitos desses vivem no adultério, na prostituição, e fazendo movimento, e fazendo voto, e tirando tudo das ovelhas, que não querem ler a Bíblia, só quer movimento, e fazer voto para ficar rico, que é a promessa de ficar rico, e dão tudo, e passa fome, passa dificuldade. Tem gente que vende as coisas de dentro de casa, que eles mandam, até na igreja grande que eu já vi, mandando vender a bicicleta, mandando vender alguma coisa dentro de casa, para pagar o voto, que a obra de engano é assim, em algum lugar. O falso profeta, o mentiroso, ou a mentirosa, manda as pessoas ficar em pé e diz: olha, aquele que eu tocar na mão, bota a mão pra cima, todo mundo. Aquele que eu tocar na mão, sai tocando na mão das pessoas. Foi o Espírito Santo que mandou eu tocar. Aí ele toca, na mão de 100. Depois chama os 100 lá na frente. Depois que os 100 tá lá na frente, ele pega um envelope para cada um e dá. Manda botar na cabeça. E diz: o Espírito Santo revelou que é para cada um de vocês trazer R$100 dentro desses envelopes. 100 é o mínimo. Eu digo que eu já vi isso algumas vezes. Aí 100 pessoas levando R$100, se 10 pessoas levando R$100, dá R$1.000. 100 pessoas levando, melhor, levando R$100, 10 pessoas levando R$100 dá 1.000. Então 100 pessoas dá 10.000. E ele diz que é o Espírito Santo que revelou para ele tocar nas pessoas. Obra de engano. Mas os cegos e as cegas acreditam que é Deus mesmo. Aí ele manda vender bicicleta para cumprir o voto, manda vender alguma coisa dentro de casa, manda fazer alguma coisa para arranjar o dinheiro para levar. E eles fazem, porque é Deus que está no negócio, na linguagem deles. É os falsos profetas que está introduzido no meio das igrejas, na frente, e os simples que não querem ler Bíblia,
acreditam que eles e elas são homens de Deus, são mulheres de Deus, estão fazendo a obra de Deus. Mas hoje, mais uma vez, eu vou ter que falar o que está no meu coração. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus que disse, versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? A Bíblia diz aqui que pelos frutos conhecereis. Então, se o homem e a mulher tá vendo que a pessoa que diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, tá dando mau testemunho o tempo todo, a mulher adulterando, traindo o marido traindo a mulher, mentindo, enganando, a Bíblia que está dizendo que pelos frutos os conhecereis. Mas o povo é cego espiritualmente porque não quer ler a Bíblia. Aí está dizendo aqui, por seus frutos os conhecereis. Pode. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. E as pessoas não querem ler a Bíblia e meditar, por isso que são enganados pelos falsos profetas. Mas a Bíblia está apontando aqui que não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Precisa ler a Bíblia. E o versículo 18: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Esse cortar e lançar no fogo vai ser no dia da colheita, que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. E aqui diz o versículo 20: pelos seus frutos os conhecereis. Mas o povo é cego, o povo erra, porque não quer ler a Bíblia, nem meditar na palavra de Deus. O povo erra, porque não quer orar, nem jejuar, e nem cultuar a Deus da maneira correta. Só quer movimento da carne, movimento do espírito maligno, dizendo que é mistério. Cada um homem, cada uma mulher precisa buscar o conhecimento de Deus por intermédio da palavra. Por isso que eu ensino a palavra de Deus e digo para todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs, leia a Bíblia, orando e meditando. O versículo 15 de Mateus 7, você lendo, procure ler também as referências desse versículo 15, para você entender acerca dos falsos profetas, que está em toda parte, em todas as cidades, em todas as igrejas tem o joio e o trigo. Em todo lugar tem as virgens loucas e as virgens prudentes. Por isso, Deus me levantou. Era no rádio, agora é no Face e no YouTube, para pregar e ensinar a verdade nua e crua, para que o povo brasileiro se desperte e pare de ser menino na fé. Procure se converter dos seus maus caminhos e buscar o conhecimento de Deus através da palavra de Deus. E os pastores, até de igreja, que era referência no passado, estão fechando os olhos para o pecado, para a doutrina de demônios, e estão abraçando tudo, porque
Até os pastores de igreja grande, que tem 50, 60, 30 em cada cidade, mudou. Fechou os olhos. E está preocupado é com dinheiro, está preocupado é com o bolso dele, com a conta deles, e não querem pregar a Bíblia como está na Bíblia, nem ensinar. Eu digo a verdade porque muitos são covardes. Dizem que são cristãos, e muitos pastores e pastoras, cantores e cantoras, pregadores e pregadoras, são prostitutos e adúlteros, muitos, não estou dizendo que é todos, muitos. E os pastores das igrejas grandes sabem, mas chama eles, chama elas, porque eles e elas atraem multidões e multidões atrai real, ó, dinheiro, que é o que eles querem. Trocou a salvação pelo dinheiro. Mas eu quero vos dizer, leia a Bíblia em Mateus 7, do 15 ao 20, e leia também a referência de cada versículo. Mas o 15 é o mais forte. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E o interessante é que homens e mulheres, uma multidão de homens, uma multidão de mulheres, defende os falsos profetas, mesmo vendo que eles e elas são adúlteros, prostitutos, mentirosos, enganadores. E a Bíblia está mostrando aqui em Mateus 7, do 15 ao 20, que pelos frutos os conhecereis. E eles sabem, e elas sabem, que seus pastores, que são falsos profetas, vivem envolvidos no pecado, mas só estão atrás de movimento e aceitam ficar com eles, ficar com elas, porque eles e elas faz sinais e maravilha, cura enfermo, expulsa demônios, profetiza e ainda revela. E eles e elas são apadrinhados por muitos que os seguem, porque estão cegos, não querem ler a Bíblia. Por isso que a receita número 2 é Mateus 7, do 21 ao 23. Eles rodam, eles pulam, eles fazem careta, eles fazem aviãozinho com as mãos para trás, eles carregam um nas costas do outro, mas é palhaçada, é obra da carne, ou mesmo estão cheios do espírito maligno, dizendo que está cheio de Deus. Porque muitos desses e dessas que acompanham esse movimento, dizendo que é mistério, não tem vida com Deus. É uma vergonha na sua família, onde mora e em todo lugar que anda. Mas quando se reúne, é uma chiada só, tanto homens como mulheres. É muita presepada, dizendo que estão cheios do Espírito Santo de Deus, que é mistério. Mas o mistério, meu irmão e minha irmã, vai ser revelado naquele grande dia, quando Jesus vir buscar a sua igreja. Por isso que eu digo a todos que estão me ouvindo, leia Mateus capítulo 7, 21 ao 23, para você ver no último versículo o mistério sendo revelado. Mas o primeiro, quer dizer, o 21, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 23, 22. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha o mistério. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente. Versículo 23, a resposta, a revelação do mistério. Porque era mistério, era homem de Deus, era mulher de Deus, no adultério, na prostituição,
roubando com a Bíblia, enganando a igreja que não entende, que não quer buscar na fonte, e dizendo que é cristão e cristã. Aí o mistério, que eles dizem que é hoje o mistério rodando, pulando, saltando, vai se revelar naquele grande dia. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Por isso que você tem que ler a Bíblia, porque Deus quer que você aprenda com Ele através da palavra. E me levantou nesses últimos dias, desde o dia 22 de abril, para tocar trombeta, para gritar para o povo: desperta, igreja! Desperta, Brasil! Porque o anticristo está em todo lugar. Os falsos profetas estão em todo lugar do Brasil. Cada dia que passa, está aparecendo mais loucura, mais carnalidade, e dizendo que é o Espírito Santo de Deus que está no negócio. E o povo erra por falta de conhecimento, porque não quer ler a Bíblia, não quer meditar na palavra de Deus, não quer orar, não quer jejuar e não quer cultuar a Deus da maneira correta. E está enchendo cada dia mais a conta dos falsos profetas. Os falsos profetas ir para Miami, beber, fumar, se prostituir, às custas dos bobos que não quer ler a Bíblia, tem sido enganado pelos falsos profetas. Mas eu digo a verdade a todo homem, a toda mulher, que precisa individualmente buscar na fonte que é a Bíblia o conhecimento de Deus, para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas. Deus é fiel e me levantou porque Ele viu que eu tenho coragem, não sou covarde, não tenho medo nem de morrer pela verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, não olhe para os homens nem para as mulheres que dizem ser luz, mas são trevas. Mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E você que está dormindo, o sono da indolência, desperta hoje. Pare, pense, quem era você no começo da sua fé? Que largou a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, e depois você largou tudo que você tinha aprendido no início da sua fé e se entregou a espíritos enganadores, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do diabo e fazendo a vontade do seu líder e da sua líder, que é falso profeta. Mesmo você sabendo que ele e ela é prostituta e adúltero, é mentiroso e enganador, você acompanha ele e acompanha ela, eles estão indo para o inferno e você também vai junto com eles, se você não se despertar e acordar para a vida e procurar se converter dos seus maus caminhos e buscar o Deus do céu. Porque, meu irmão, minha irmã, é uma multidão que segue os passos do falso e da falso profeta. Mas eu quero vos dizer hoje, desperta, vê onde tu caiu, se arrepende, porque enquanto há vida, há esperança. Mas se morrer no pecado, vai ser queimado no fogo do inferno, vai ser queimada no fogo do inferno. Mas enquanto está vivo e viva, pode se arrepender e voltar ao primeiro amor, e voltar a servir a Deus em espírito e em verdade. Porque o diabo te enganou usando os seus vasos, os falsos profetas. Manda você vender tudo, a casa, e dar tudo a eles. E muitos têm feito isso e ficado na rua, desabrigado, sem ter onde morar. E muitos também deu tudo e ficou morando de favor, sendo humilhado. E muitos foram morar de aluguel, porque deu tudo, mas não teve condições de pagar o aluguel, foi despejado. Porque não quer ouvir a voz de Deus. Gostam dos pousudos que chega
cheio de história. O homem usa cocaína para botar a igreja para delirar. E depois que acaba a molequeira dele, vai pro motel com alguma pessoa que está ali na reunião. E os outros, sabendo, apoia, ainda chama ele para pregar em suas igrejas, porque atrai multidões. E eles e elas só estão preocupados com ganho, tirar tudo, com dinheiro. Não estão preocupados com a salvação das almas. Mas eu quero vos dizer que a receita, para quem não entendeu ainda, acerca dos falsos profetas, Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, e também lendo a referência bíblica, que é o númerozinho que tem, em Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, para ler e entender acerca das pessoas que faz sinais e maravilha. E você pensa que porque eles curam, libertam, eles e elas são homens de Deus mesmo. Por isso, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu digo de novo para todos os amigos e amigas, a salvação é individual. Busque a sua salvação. Não olhe para seu parente que diz que é cristão, mas é uma vergonha. Mas olhe para Jesus. Quem morreu na cruz para te salvar e para me salvar foi Jesus. E Ele te ama e hoje está me usando para te despertar, meu amigo ouvinte e minha amiga que ainda não serve a Deus. Para você olhar para Jesus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Não olhe para o homem, nem para a mulher, mas olhe para Jesus. Leia a Bíblia e creia que Ele pode fazer tudo na sua vida, porque Ele é fiel e verdadeiro, e Ele pode fazer o impossível na tua vida. Ele te ama de verdade e entregou a vida dele na cruz para resgatar a minha e a tua. Por isso, meu amigo e minha amiga, busque a Ele, creia nele e você será salvo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não creia em todo movimento, porque nem tudo é Deus. O diabo tem enganado a muita gente, porque não quer ler a Bíblia, é presa fácil. Mas se você ler Mateus 7, 15 ao 20, você vai entender do 15 principalmente através da referência o que é mesmo que a Bíblia fala acerca dos falsos profetas. E de 21 ao 23, os defensores que defendem eles e seguem a eles, mesmo vendo o que eles e elas andam aprontando, vai ver também que pelo fruto conhecereis a árvore. Pelos frutos vereis quem serve a Deus e quem não serve. Por isso que o mistério vai ser revelado naquele grande dia. E muitos estão enganados e enganadas porque não quer fazer o que a Bíblia ensina. A Bíblia manda a gente meditar na palavra de dia e de noite. A Bíblia manda a gente orar e jejuar, inclusive orar em todo o tempo, orar sem cessar, orar sempre e não desfalecer, mas não querem ler a Bíblia. Aí são enganados pelos falsos profetas. Mas que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, para que Deus venha nos abençoar, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos todos. Senhor Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, queremos mais uma vez, Pai, te pedir, visita nessa hora, meu Pai, toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Visita, meu Deus, todos que ouviram nesse dia a Tua palavra. Faz uma obra em cada vida, em cada coração.
abrindo o entendimento de todos, dos cristãos e dos não cristãos, dos que te servem e dos que não te servem, para que venham, meu Pai, entender a tua palavra e procurarem colocar em prática. Meu Pai, abençoa cada família do Brasil, abençoa, meu Pai, cada lar, abençoa cada vida. Toma nas tuas mãos santas. Abençoa os teus filhos e tuas filhas que têm me ajudado, compartilhando, curtindo, comentando, assistindo, divulgando, no nome de Jesus, Pai. Recompensa cada um, recompensa cada uma. Cura, meu Pai, os que estão enfermos. Meu Deus, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a tua palavra é viva. A tua palavra é a verdade. E no nome de Jesus eu te peço, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Em nome de Jesus eu oro por todos os teus filhos e tuas filhas que se encontram enfermo e enferma. Liberta hoje essa pessoa de toda doença, de toda dor, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, mas Ele levou também as nossas doenças e as nossas dores. E Ele disse que os sinais seguirão os que crerem. E eu creio que Tu é o mesmo Deus que operou no passado. E eu te peço, Pai, confirma a Tua palavra e cura essa pessoa. Por isso que eu ordeno no nome de Jesus que toda doença que está nesta vida, toda dor, bata retirada. Toda enfermidade, todo mal, saia desta vida, porque o nome de Jesus é poder. E todo espírito de enfermidade, eu ordeno, saia desta vida, no nome de Jesus Cristo. Toda doença, todo espírito de enfermidade, todo mal, sai em nome de Jesus. Pai amado, confirma a tua palavra. Liberta todos que estão oprimidos com espírito maligno. Visita cada lar, cada família. Visita quem está oprimido no seio da família. Liberta essa pessoa. Joga por terra toda legião de demônio. Eu tiro agora, expulso. Eu ordeno que saia toda legião de demônio que está nesta vida, nesta família. Bata retirada pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno que saia todo espírito maligno, todo mal. Saia desta vida, saia desta família, em nome de Jesus. Pai, confirma a tua palavra. Abençoa os ouvintes. Abençoa todos que não te servem. Liberta pelo poder do nome de Jesus. Salva almas para o teu reino. E abençoa os teus filhos e tuas filhas que têm sido enganados pelos falsos profetas. Desperta o teu povo. Desperta a tua igreja brasileira. Desperta, meu Pai, todos os teus filhos e tuas filhas do Brasil. Visita, Pai, cada vida, cada coração. Abençoa, Pai, todos os moradores da terra. Visita o teu povo em toda parte. Visita, meu Pai, todo o Brasil. Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo. Despertando para orar. Despertando para jejuar. Despertando para ler a tua palavra. Despertando para meditar na tua palavra. Desperta a tua igreja. Desperta o Brasil para te cultuar, indo para a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, essa nação. Abençoa este povo. Abençoa, meu Pai, a tua igreja. Joga por terra todo o mal, porque a tua palavra diz que foi o Senhor que levantou a tua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso eu te peço, derrama um avivamento espiritual no Brasil, para que a tua igreja comece a te buscar, orando, jejuando e meditando na tua palavra, e cultuando a ti, e buscando as almas para o teu reino. Desperta o teu povo, meu Pai, no nome de Jesus. Abençoa o Brasil. Abençoa os moradores da terra. Abençoa os brasileiros e as brasileiras. Abençoa a tua igreja espalhada por todo mundo. Abençoa a tua igreja no Brasil, despertando a todos para te buscar e para te servir em espírito e em verdade. E joga por terra todo levante contra a tua igreja. Joga por terra todo levante contra a minha vida.
Me cobre e cobre minhas 3 filhas com a cobertura espiritual. Me cobre, meu Pai, e cobre minhas filhas com o sangue do teu Filho Jesus. Me dá o livramento, em nome de Jesus Cristo. Me dá força, me dá coragem, me dá vigor, me dá sabedoria e entendimento. Me dá poder e autoridade para eu pregar a verdade e ensinar a verdade e o seu nome ser glorificado. No nome de Jesus. Abre a porta onde não tem porta e me abençoa. Faz prosperar o meu caminho. Supra as minhas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Muda o meu estado. Muda a minha situação. Muda o meu cativeiro. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, todos os teus filhos e tuas filhas que estão me acompanhando. Libera a bênção para cada um. Libera a vitória. Abre a porta de emprego para os teus filhos e tuas filhas. Entra com providência. Inquieta aquele homem, aquela mulher, empresários, para chamar os teus filhos para trabalhar. No nome de Jesus. Faz prosperar o comércio dos teus filhos. Faz prosperar, meu Pai, a dispensa dos teus filhos e das tuas filhas que têm me ajudado nesta obra. Visita cada vida, visita cada família, visita cada coração. Derrama a bênção, derrama a vitória. No nome de Jesus eu te peço. E no nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus continue abençoando a todos os irmãos e amigos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Deus é fiel. E eu quero vos dizer, você que serve a Deus, confie nele, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Creia que a vitória é tua, que a vitória é nossa, que a vitória é do povo de Deus, no nome de Jesus. Creia no seu milagre, creia na cura e na libertação, porque Ele é fiel. A sua palavra é fiel e verdadeira. Tudo é possível ao que crê. E nesse momento, eu quero agradecer a todos e a todas que têm me ajudado. Que Deus recompense a cada um com uma grande bênção do céu. Amém?